aí pra mim. Olha só, por aqui, sigo entusiasmada, feliz, satisfeita, agradecida, porque esse projeto é um projeto que toca meu coração, toca o nosso coração, e quem chega por aqui está conectado com a gente, está olhando para a mesma direção. Nós nos preocupamos com o desenvolvimento de pessoas, com o desenvolvimento de corporações que acreditam que as pessoas estão no centro do negócio. E por isso, o Pode Falar People foi lançado, para você, pra gente aqui também se debruçar nesse tempo gostoso de conversa, de bate-papo. Esse negócio de podcast, eu tô me apaixonando, estou me tornando uma profissional. E hoje não vai ser diferente de todos os outros encontros, inclusive quero te encorajar a ver os outros episódios. Tivemos um papo maravilhoso com Rebeca Machado, que foi incrível, falando sobre tendências da área de desenvolvimento de pessoas e organizações. Tivemos também um bate-papo incrível também com Milena Pérez, a diretora da Recofarma Manaus, o Grupo Coca-Cola, que foi maravilhoso. Milena trouxe um olhar sobre cultura organizacional versus resultados, versus negócios, e uma visão bem global e estratégica. Maravilhoso. Inclusive, quero dizer para você que, para que fique ainda mais claro esse tema cultura organizacional, não deixe de assistir a 2 episódios. O primeiro com a Milena e o segundo com quem? Klaus Moura! Tá vendo, Klaus, como eu tô profissional? Tá vendo? Não é? Klaus, eu sou sua fã. Na verdade, eu estou com um presente. Esse podcast eu tô encarando de maneira muito divertida, mas é uma oportunidade que Deus me deu, assim, através dessa ferramenta, dessa metodologia, de trazer pessoas que eu admiro para conversar. Olha que legal. A gente não dedica tempo, né, Klaus, às vezes para uma conversa legal com quem a gente admira, com quem a gente gosta. Porque não existe a disponibilidade das partes, né? Mas por conta do tempo, é tudo tão corrido. Então a gente vai aproveitar esse momento para tomar aqui uma água, um café, se você quiser, também tem. Mas para conversar um pouco. Gente, o Klaus, ele tem uma carreira brilhante na área de recursos humanos. É colega, é psicólogo. Admiro o Klaus pelo olhar humano, sensível, sobretudo técnico e estratégico, diante dos desafios de desenvolver pessoas e negócios. Tem uma jornada que eu noto, mesmo que a gente não tenha conversado de maneira tão profunda sobre isso. Eu noto que o lugar por onde você passou, por onde você se formou, né, profissionalmente, forjou teu caráter e te deixou ainda mais preparado, cheio de musculatura para lidar com os desafios. Hoje o Klaus, ele é gerente de RH de uma companhia gigante, mas eu vou deixar que ele se apresente. Ele precisa se apresentar. É alguém que eu honro muito. Muito obrigada, Klaus, pelo aceite. Esse papo vai ser muito, muito bacana. A gente esteve com a Milena e botamos para conversar. Só para você ter uma ideia, a gente ficou aqui conversando. E quando levantaram a plaquinha, falaram assim: meninas, vocês não estão entendendo, vocês estão mais de 1 hora conversando. Meu Deus, que delícia. Isso passa rápido. Passa rápido, exatamente. Klaus, por favor, se apresente a todos os nossos telespectadores, ouvintes. E mais uma vez, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade em plena quarta-feira de carnaval. Verdade, é quarta-feira de carnaval, bem lembrado. Então, cumprimentar aqui aqueles que nos assistem, aproveitar para agradecer também a Thalita. Eu não lembro exatamente como é que a nossa história, Não é? Ela começou. Ela se conectou, mas, verdade. Assim, uma coisa que eu também devo te falar é que eu sou muito admirador do seu trabalho. Ai, obrigada. O Instituto People é muito bem montado. Ele é muito bem pensado. Se você não veio aqui, espero que um dia venha. Você vai ver aqui um ambiente todo pensado para você se sentir bem. É verdade. E uma das coisas que eu acho muito legal também no trabalho que tu faz, da tua trajetória,
é essa vontade de inventar e reinventar a forma como as pessoas podem se desenvolver. Isso é muito legal. E eu também fico feliz de participar do podcast, então isso é uma maneira também de a gente alcançar mais pessoas. Exatamente. Levar mensagem, né, Klaus? Eu não faço ideia de quem que vai nos assistir, mas eu espero que quem assista aproveite o material, aproveite o bate-papo, porque certamente alguma contribuição esse podcast vai levar para cada uma das pessoas. Olha só, vocês estão vendo, né, gente? Presta atenção que essa conversa vai ser boa. Obrigada, Klaus. Então, rapidamente, eu tenho 21 anos de carreira, de trajetória dentro de uma empresa que eu acho que todo amazonense, os manauaras conhecem bem, que é a Bemol. Todo mundo conhece. Quem é um manauara que não tem um boleto da Bemol? Ou teve, né? Ou teve, né? Então, eu trabalho na Bemol há 21 anos e antes da Bemol trabalhei numa empresa de informática, então comecei a minha carreira ali montando computador, cuidando de estoque de informática e depois dei para varejo, um outro segmento do varejo mais aberto que é a Bemol, e nesses últimos 18 anos eu estou dentro do RH da Bemol. Então você imagina que 18 anos trabalhando com pessoas, eu vi muita coisa. E a Bemol é uma empresa fantástica. Aproveita aqui, se alguém da Bemol está nos assistindo, aproveito para cumprimentar e agradecer, mas dizer que a Bemol é uma empresa fora de série. Eu não estaria lá há 21 anos se não fosse uma empresa fora de série. Então espero que algumas coisas que a gente vai conversar aqui, ela sirva para quem é cliente da Bemol e olha a Bemol a partir dessa perspectiva de uma empresa muito preocupada com pessoas também, né? E também para quem é do negócio, para nós falarmos sobre a importância de cuidar das pessoas, tanto pessoas colaboradoras quanto pessoas clientes. Ótimo. Então, é assim que está pautada a minha trajetória. Formei em psicologia, fiz outras várias certificações que julguei que iam me ajudar nessa trajetória de cuidar das pessoas. Gosto muito do tema de cultura, gosto muito do tema de liderança, gosto muito do tema de pessoas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas e espero de novo poder contribuir aqui com esse projeto do Pode Falar, People. Pode falar, People. E assim, Klaus, o nosso desafio, honestamente, vai ser manter uma linha de conversa. Sempre é, né? Sempre é. Que traga esse discernimento para as pessoas do que é cultura, dos desafios de implantar uma cultura, do que fazer a partir da liderança, que tem um papel tão importante dentro da cultura organizacional, quais são os maiores desafios, enfim. Falando de desafio, nosso desafio vai ser manter uma linha, porque é sempre tão gostoso e a gente vai conversando e abrindo novas caixinhas e refletindo sobre outros temas, né? Mas eu tenho certeza que você que está do lado daí vai gostar muito. Pegue seu papel, canetinha na mão e vai anotando os insights que surgirem, ok? Não esquece também de seguir o Instituto People nas plataformas. Você também pode se conectar comigo no meu, Thalita Rocha. E não esquece de se conectar com o Klaus também no LinkedIn, né, Klaus? LinkedIn, Instagram, Facebook. Ele topa a conexão de, toda e qualquer plataforma. Eu acho que é muito legal a gente estar conectado com pessoas que empoderam e que vão impulsionam a gente para esse olhar, né? De crescimento, de desenvolvimento. Klaus, cultura organizacional. Vamos nós. Cultura organizacional. Eu falei na conversa com a Milena, não esqueçam de assistir o episódio da Milena. Eu estava conversando com a Milena e trouxe para nossa conversa uma parte de uma leitura que fiz recente sobre cultura organizacional. De um teórico que começava a questionar os modelos e os conceitos de cultura organizacional. E ele dizia o seguinte: olha, esse negócio de cultura, que é missão, visão, valores, esse negócio está ultrapassado, tá? Cultura são valores, comportamentos, hábitos, e aí você imagina o nó que dá ali, né? Um novo discernimento é colocado na mesa. E a partir disso, a gente tem a chance de desmistificar, né, de
e também de ser muito desafiado, porque, honestamente, eu acredito que cultura sai desse lugar, né? De desenvolver comportamentos, de fazer com que a companhia e as pessoas que lá estão respeitem, sejam respeitados. Olha o nó que dá isso aí, né? As pessoas entram com seus valores, com seus hábitos, com seus princípios e são convidados a colaborar, a participar de uma companhia que também tem sua visão, tem seus valores. Primeiro eu queria saber de você, assim, qual é o seu olhar sobre a importância da cultura dentro de um negócio? Muito legal. Sabe, antes de responder, deixa eu trazer Fica à vontade. Um recorte de um artigo que eu estava lendo sobre a nova realidade das empresas. Uhum. E aí tudo se divide antes e depois da pandemia, né? A gente vai usar isso aqui como referência porque muita coisa de lá para cá obrigou as empresas a repensar o seu modelo de negócio. Mas até então, o comum quando você falava de cultura a empresa ela tem uma razão de existir. Uhum. E a partir disso tem a sua missão, valores, visão, etc. E o trabalhador, colaborador, ele vai para dentro de uma organização, ele se adequa. Isso aqui era o discurso. Então, as empresas, elas tinham isso tão bem estabelecido que obrigava o trabalhador a se adequar. Então, aqui dentro, você precisa olhar o que é exemplo, que música está tocando para você dançar. E esse artigo fazia uma provocação meio disruptiva, onde ele dizia o seguinte: as empresas têm que estar preparadas para ter a sua cultura bem definida, mas para absorver a cultura do indivíduo. Uau! Isso aqui é uma salada ainda um pouco mais mista, porque não é tão fácil. Menos complicado, e não estou dizendo que não dá trabalho, é você ter um estabelecimento de uma cultura com todos os seus padrões, processos e tudo aquilo que foi desenhado, e alguém se adequa. Agora, essa cultura, conseguir absorver a cultura de cada indivíduo e tornar a empresa um lugar próprio, particular de cada indivíduo, isso aqui é, para mim, extremamente complexo. Extremamente. Mas a cultura... Chega a dar um nó, sabe? Na cabeça, Klaus. Você falando tudo isso, assim, adoro esse olhar. Chega a dar um nó na cabeça. Isso é complexo. Complexo primeiro passa pelos grandes choques de gerações que nós temos hoje. Você imagina alguém que foi educado, e aí a gente fala de comportamento, alguém que foi educado para um tipo de cultura mais rígida, mais padronizada, mais cartesiana. E aí você tem novas gerações disruptando isso a toda hora. Como é que uma organização ela deve se comportar para não perder a sua essência, mas também não deixar de ser integradora? Excelente. Não deixar de trazer para dentro as várias visões, as várias percepções. Então esse artigo ele provocava ao ponto de dizer: rapaz, como é que a gente vai disruptar para esse nível? Como é que a gente vai gerir isso? Exato. Como é que a gente vai fazer dentro, no dia a dia, para, ao mesmo tempo que você traz para dentro vários pontos de vista, visões, percepções, você também ter um alicerce firme o suficiente para você construir. Esse aqui é um desafio. Eu gosto, por exemplo... Minha tradução muito particular, tá? Para você que me assiste, nos assiste. Minha tradução muito particular de cultura para mim é um comportamento que se repete. Então, exemplo, você entra numa organização e você olha para as pessoas que lá trabalham. Se a cultura ela estiver bem definida, essa cultura estiver recheada de sentido, ao olhar para as pessoas trabalhando e se comportando, eu já sei mais ou menos como funciona aquele ambiente. Eu sei me adequar, mas o ambiente também sabe e está preparado para se adequar a uma nova pessoa, que sou eu, com os meus costumes. Então, isso aqui, com o tempo, vai virando harmônico, né? E isso é o que eu defino como cultura. É um comportamento que se repete. Então, por exemplo, se naquela organização você tem um princípio. Bemol, por exemplo, tem um diagrama cultural. São 5 valores. O primeiro deles é a integridade. É o primeiro grande valor. Na Bemol, dentro da cultura, a integridade é inegociável. E integridade em todos os degraus. Como dizia ou disse um dos nossos presidentes, integridade é uma grande escada
aonde nós estamos em degraus bem diferentes. Tem alguém que está mais no início, alguém mais no meio, alguém mais em cima. Excelente. Então, essa é a integridade. E ele definia isso com muita clareza. Então, quando você olha para um colaborador na Bemol hoje, principalmente se ele tem muito tempo de empresa, você vai ver que ele vai falar sobre integridade exatamente parecido com o que eu estou dizendo. Então, esse comportamento que se repete. Depois tem o princípio do respeito, que é o que resgata um pouco a minha fala anterior, para dizer, o respeito, ele é amplo. Por exemplo, o nosso novo presidente, que é alguém que tem uma perspicácia tecnológica, uma capacidade incrível de disruptar sobre diversos temas, ele trouxe o conceito do respeito para nos entender o seguinte: a gente sempre trabalhou em empatia, dentro da cultura, como ficar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E aí ele traz a provocação de dizer o seguinte: trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Então, dentro do respeito, isso ganha uma nova forma de perceber, aonde eu olho o outro a partir de uma posição específica, genuína, que pertence ao outro. Então, a cultura da Bemol, ela precisa estar preparada para lidar com esses novos temas, com tudo aquilo que envolve a mudança no comportamento das pessoas, a mudança na própria comunidade, na própria sociedade. Então, a cultura tem que estar preparada. Mas dentro do comportamento que se repete você vai encontrar um colaborador da Bemol. Ele precisa praticar o respeito, porque faz parte de um dos princípios, é um valor. Esse valor é inegociável. Os valores são inegociáveis, né? São inegociáveis. E aí, Klaus, você enquanto profissional da área de recursos humanos, o que você acredita que... Quais são os principais obstáculos? Você já trouxe algumas questões aí, né? Mas assim, quais são os principais obstáculos para fazer com que essa sinergia aconteça? E de ordem muito prática, assim, sabe? Quais são os obstáculos percebidos na organização que impedem com que essa cultura, com que esse processo de sinergia aconteça? Porque você foi muito feliz em trazer essa perspectiva da cultura organizacional, né? Então, temos aqui a cultura da Bemol e temos várias pessoas que entram na Bemol com as suas percepções de vida, com seus valores e tudo mais. Então, como integrar isso de uma maneira respeitosa, com integridade? Você só falou de 2 valores, mas são 2 valores difíceis, né, de serem vividos aí na prática e serem traduzidos. Então, a minha pergunta de maneira muito direta qual que você nota que são os maiores obstáculos, né, para fazer essa sinergia acontecer? Boa pergunta, excelente pergunta. E difícil de responder. Sim. Mas eu me atrevo a dizer o seguinte: uma das coisas que todos devemos perseguir quando o assunto é cultura é criar sentido. Muita gente fala assim, olha, ok, vamos trabalhar engajamento. Mas qual é o princípio ativo? Qual é o DNA do engajamento? É o sentido. As pessoas estarão muito mais dispostas a trabalhar por algo em que elas acreditam, porque faz sentido para elas, do que aquilo que só foi comunicado como uma tarefa que tem que ser executada. Então, um dos desafios para conectar pessoas é você intensificar o sentido. Aquilo tem que fazer sentido para as pessoas. Exato. A gente tem falado muito, isso também se intensificou, muito propósito. As pessoas trabalharem por propósito. E até banalizou também, né? Sim, exatamente. Então, o que é o engajamento? Engajamento é você conectar pessoas a partir do sentido. Faz sentido. Então, quando ela olha os princípios de uma organização que diz integridade é negociável, respeito é negociável, aí você tem energia, economia, melhoria contínua, faz sentido? Como é que isso se desdobra no dia a dia, na relação uns com os outros, com o cliente? Se faz sentido, você vai ter pessoas que sustentam a cultura. Se você não conseguir conectá-las ao sentido, elas simplesmente não entenderão por que elas têm que fazer certas coisas. E isso se perde. Aí tem um grande desafio, né, Klaus? Que desculpa te interromper, claro, mas já te interrompendo, que você trouxe uma coisa muito importante que para mim faz sentido. Ótimo. Como fazer... O que você acredita que é o grande
combustível ou caminho para que as pessoas, para dar sentido ou fazer com que faça sentido para as pessoas aquilo que a gente quer, né? Ou até fazê-las perceber que, cara, não faz sentido. E aí a gente precisa fazer alguma coisa com isso, né? Então, a primeira pergunta dentro dessa pergunta é o que fazer? Qual é o caminho didático para fazer com que tenha sentido ou não, né? Conectar os sentidos aí entre a corporação e as pessoas. Muito legal. Aí entra uma estratégia que, se bem executada, ela dará bons frutos, que é você conseguir contar a história. Entende? Contar a história. Então, qual é a história daquela organização? Qual é a história daqueles princípios, daqueles valores? Por que a gente faz isso? Quando você conta a história, você permite às pessoas entender por que aquilo existe. Então, comece contando uma história. Comece conectando as pessoas o porquê que aquilo existe. Depois de contar essa história, permita que as pessoas questionem, perguntem, de repente tragam pontos de vista que amplia a possibilidade de a gente conectar mais pessoas. Mas tudo começa contando uma história. Por exemplo, hoje eu não recordo bem, mas eu vi isso por muitas vezes dentro do processo de onboarding da Bemol. Tem um vídeo corporativo que é usado no onboarding, em que você vê a família contando a história da Bemol. Excelente. Desde o início. Você vê a criação do diagrama cultural. Então, quando você olha para a parede e você vê aquele diagrama, você sabe por que ele está lá. É muito mais fácil para eu fazer uso dele no dia a dia, porque eu compreendo. Você sabe por que a empresa existe, né? Exato. E aí você tem uma ideia, Thalita, é tão forte a cultura da Bemol que é possível que boa parte dos nossos colaboradores tenham na sua vida pessoal os 5 princípios da Bemol. Porque faz tanto sentido. Faz tanto sentido que diz, eu quero isso aqui para minha vida. E aí você vê dentro da cultura uma preocupação grande de pessoas que já absorveram isso, entendem, faz sentido para elas e elas mantêm essa história aquecida. Entende? Então essa história aquecida, ela não perde calor. A gente chama isso muito de tradição. Uma história contada por pessoas. Isso que legal isso. Só que quando a gente fala de cultura, muitas vezes as pessoas se perdem nisso, porque a cultura ela vai esfriando, ou seja, ela esfria porque quem conta a história perde a conexão, perde o calor. Sim. Então, e se afasta, né? Muito. Pessoal, vocês não estão entendendo. Olha só, isso é muito incrível, muito incrível. E você trouxe essa palavra aí que ela tocou meu coração, né? A cultura, portanto, tem muito a ver com tradição, né? Sim. E com conexão afetiva. Uhum. Porque quando você fala de contar a história, é sobre isso, né? É sobre você dar oportunidade a partir dessa história das pessoas se conectarem de maneira afetiva. Sim. Com aquilo. E aí elas escolherem dizer, eu estava precisando trabalhar, vim para essa empresa, mas a partir do conhecimento da sua história, eu escolho me manter nessa empresa. É isso que aconteceu comigo. Olha que bacana. Essa história faz tão sentido que eu estou lá há 21 anos e se eu não fizer nada, se de repente esse casamento acabe, eu queria passar mais 21 anos. Sim. Porque faz sentido. Entende? Porque eu gosto. Porque a história ela tem calor. A cultura, para mim, revela uma empresa preocupada com pessoas, preocupada em ter processos cada vez mais valorosos para essa relação, tanto com o colaborador quanto com o seu cliente. O negócio dela não é estático. Então, isso para mim faz sentido. Então, eu tenho 2 décadas. Eu tive uma gestora que trabalhou conosco por muitos anos, saiu já tem uns 6 anos. Ela passou 45 anos dentro do... Uau! 45, uma carreira de 45 anos. Teve um colaborador que o primeiro emprego e o único emprego foi a Bemol, se aposentou com seus 50 e poucos anos de empresa. Então, ninguém fica tanto tempo numa empresa se a cultura, se a história contada não tiver calor.
Que legal. Esse é o sentido. E você falou, Klaus, sobre o onboarding, né? Que é o processo de integração, que é tão importante no momento de você firmar parceria, né? Ali na contratação. Quando você contrata pessoas, o processo de integração, ele é tão importante quanto o próprio ato de contratar, né? Porque ali você vai contando a história. E você vai permitindo também que as pessoas se conectem com essa história e que possam entrar no negócio mais conectados, né? Sim. Falando sobre implantação e sobre fazer essa história ficar cada vez mais quente, aquecida, né? Calor, gerar calor, adorei isso. Vou tomar isso pra mim aqui. O que mais você recomenda que seja feito para gerar esse calor? Porque é um calor que precisa... Muito legal. Deixa eu te contar uma história, contar para nós que estamos aqui. Eu estive no ano passado... Enfim, eu estive no ano passado, no ano retrasado, no CONAR. Sim. Também, mas eu não lembro qual das edições. E tinha um dos painéis que falava sobre cultura. E a pessoa que estava nesse painel, ela era de uma empresa que foi feita uma fusão. Então, duas grandes empresas fundiram. E aí vem aquele grande desafio de todas as empresas que entram no processo de fusão. Tem duas culturas. Qual é a que prevalece? Lembra da história de cultura, come a estratégia no café da manhã? Cultura engana a estratégia no Exato. café da manhã. Olha a importância da cultura. E aí essas duas empresas começaram um trabalho de transição. E essa pessoa contando a história começou a narrar que depois de um tempo eles não tinham sucesso, começaram a perder pessoas, começou a dar errado muitos dos planejamentos que das tinham, estratégias montadas. E aí eles contrataram uma consultoria especializada em cultura. E aí depois de um tempo atuando essa consultoria, eles perceberam que eles precisavam de correspondentes, guardiões da cultura, como o RH gosta de chamar, né? O RH gosta de dizer, nós somos o guardião da cultura, entende? Aí o marketing é o guardião da marca, um monte de guardião. E aí essa consultoria, ela propõe o seguinte entendimento: vamos descobrir quem são as 100 pessoas mais influentes, capazes de contar essa história com calor. E aí eles fizeram um mapeamento e descobriram as 100 pessoas, e o mapa é interessante porque eles usaram lá uma inteligência, e eles descobriram a Thalita, ela é capaz de impactar 50 pessoas ao seu redor. O raio de alcance dela é de 50 pessoas. O Klaus impacta 30. Aí o fulano, não sei o que, e mapearam. E aí eles pegaram essas pessoas, treinaram essas pessoas e as tornaram capazes de contar a história com calor. E aí o que aconteceu nos próximos 6 meses foi algo que eles não conseguiram conquistar nos meses para trás. Porque agora eles tinham pessoas conectando pessoas. Olha só. Então, dentro da cultura, é bonito dizer o RH é o guardião, mas o RH não faz só. Não faz, ele precisa exato. ter pessoas bem posicionadas, capazes de contar a história. Sim. Porque senão, isso aqui enfraquece. Você imagina, eu tenho 21 anos, então eu sei falar bem sobre a bemol. Alguém com 40 anos sabe falar melhor que eu. Mas você imagina alguém que acabou de chegar com 2 anos, pode até ter boa vontade, mas se não aprendeu a contar a história agora, vai virar telefone sem fio. Vai começar a contar coisas que não faz parte da história. Então, uma das coisas que quem está implantando cultura, ou quem já tem cultura, seria identificar quem são os influencers. Quem são os influencers? E olha que forte isso, Klaus. Estou adorando a nossa conversa. Meu Deus, me ajudem com o tempo. Essa questão do influencers, né? De influenciar pessoas, de fazer com que as conexões aconteçam, nós estamos falando de relacionamento. Sim. Completamente. É de relacionamento. Então, a cultura ela não é uma coisa top-down. Mais uma vez usando a sua expressão, né?
um negócio quente, não um negócio frio, nem muito menos morno, não é top-down, não é engole isso aqui, não é. Vamos conversar sobre a cultura. Deixa eu te explicar um pouco mais sobre o que é esse negócio de respeito. Por que isso funciona assim? Por que é desse jeito? Por que não é daquele jeito? Então, tudo isso aqui a gente precisa conversar. E esse é um excelente exemplo para você que está aí, que é gestor, de líder, de empresa, enfim. Essa metodologia, né? Essa iniciativa de encontrar, isso é tão simples de fazer, né, Klaus? Encontrar as pessoas que podem influenciar ou que são a expressão daquele valor, né? Sim. Eu trabalhei numa companhia que também tinha os guardiões dos valores, mas a companhia fez uma votação onde os colaboradores elegiam, né? Elegeram aquela pessoa que, olha, o Klaus é a expressão do valor respeito. Olha que legal. Muito bacana. E ele era o cara que era procurado e era sombreado, né? Era tido como exemplo para aprender aquele valor, né? Por outros colaboradores. E aí eu tenho uma outra questão. É lógico que nesse âmbito de desenvolver a cultura a gente vai ter resistência. Sim. Sim. Principalmente falando de uma grande companhia que é a Bemol, né? Eu imagino que ao longo da sua jornada você teve a oportunidade de lidar com muitos desafios relacionados a isso, né? Resistência ou até mesmo a pessoas que não queriam ou que estavam destoando totalmente da cultura, impactando muito provavelmente os resultados dos negócios. Eu queria que você trouxesse esse lado que não é um lado gostosinho. Isso para RH é complexo, né? Mas deixa eu contar mais histórias. Tu tens razão. A gente encontra pessoas que não dá fit. Pessoas que, por mais que você conte a história acalorada, que você traga sentido, aquelas pessoas, muitas vezes, elas estão no lugar errado. E aí você precisa tomar decisões difíceis, né? Então, antes de falar dessas pessoas, eu queria falar do nosso processo de colocar a gente para dentro. Eu já fui também coordenador de RS, o Recrutamento e Seleção. E nós chegamos a uma fase, uns anos atrás, discutindo a qualidade do processo. Então, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, né, não está mais, e essa pessoa, ela tinha um pouco dessa resistência contra a cultura. E a gente tentou trabalhar, e uma das bandeiras que ela levantava naquele momento era o seguinte: ela queria trazer para dentro qualquer pessoa que passasse um processo seletivo. Eu gostaria de trazer para dentro pessoas que escolhem a Bemol para trabalhar. Não é quem está precisando trabalhar, é quem escolhe. Tem muitas histórias bonitas dentro da Bemol de pessoas que já narraram e dizem o seguinte: eu tive outras oportunidades, eu tive outras ofertas juntas com a Bemol, mas eu escolhi trabalhar aqui. Essas pessoas têm mais tendência a dar certo, porque elas vislumbraram uma empresa com valores, ou talvez com uma conexão emocional que faz muito sentido para elas. Agora você imagina que pessoas que não têm conexão com o teu negócio, só estão precisando trabalhar. Certamente, se essas pessoas lá dentro não conseguirem mudar esse mindset, mudar essa mentalidade, mudar essa cabeça, elas vão ter resistência. Aí é quando você começa a trabalhar as perdas, turnover, que RH tem que controlar. Né? Então, quanto é que está o turnover? Se você tem um turnover que está muito alto, então você tem capital intelectual indo embora, você tem recurso indo embora, você tem investimento indo embora, e você tem, muitas vezes, uma cultura sendo chacoalhada. Então, a primeira coisa é tente contratar pessoas que querem trabalhar na sua organização. Pessoas que sabem que tem que fazer algum esforço para entrar na tua organização. Então, o teu processo de seleção ele tem que estar preparado para, nesse funil, poder dizer, olha, ok, tem uma pessoa aqui que foi identificada como alguém que tem paixão pela marca. Que tem aderência à cultura. Aderência, tem fit. Agora, alguém que está ali só precisando trabalhar e se tiver a Bemol e mais 4 empresas, ela vai para qualquer uma delas, variando o seu salário, um tipo de cesta de benefício, isso aqui é arriscado. Isso é arriscado.
Mas a decisão difícil ela chega. Quando você percebe que os teus programas de desenvolvimento, acompanhamento, a tua capacidade de contar a história com calor, ela não está conseguindo integrar, ou seja, fazer participar aquele indivíduo, nessa hora, infelizmente, você vai ter que fazer uma escolha difícil, que é romper o contrato de trabalho. Assim mesmo, o próprio indivíduo às vezes diz, olha, essa cultura não é a que eu queria. Esses valores não são aqueles que eu gostaria. E aí o próprio indivíduo toma também essa decisão. Então, nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é uma história feliz. Negócio, no final das contas, cultura tem que dar resultado. Excelente. O que eu estou falando aqui tem que ser calor, não sei o que, mas cultura tem que dar resultados. Uma empresa vive de resultados. E aí você precisa de pessoas que, bem conectadas com a cultura, conseguem fazer com que os resultados eles aconteçam. Então, minha primeira orientação é contrate melhor sempre. Faça o que você puder. Tem uma empresa, não sei se o nome é Ceasapos. Se eu errar o nome da empresa, desculpa, mas a história existe. Que durante o processo seletivo, quando a pessoa passa, ela te oferece lá um X dólares para você sair do processo. Sim. E é um valor atrativo. Sim. Porque se a pessoa só tiver aquela energia naquele momento, ela sai e vai procurar outro carro para fazer. Mas se a pessoa não aceitar aquele valor, ela costuma dar bem certo dentro da organização. Essa conta, no primeiro momento, pode dizer assim, poxa, como é que eles dão $1.000 para alguém desistir do processo seletivo? É porque é mais barato você pagar $1.000 para alguém que não tem vontade, que não tem desejo, que não tem paixão por trabalhar na tua empresa, é mais barato do que essa pessoa entrar e depois de um ciclo, 2, 3 ciclos... ela sair. Não dá certo. Então, é uma conta que eles fizeram, no balanço deles fecha. Mas eu acho super interessante o case. Sim. Nós deveríamos ter mais capacidade de contratar pessoas apaixonadas pela marca. E aí, Klaus, tem um ponto que também é muito didático, que é importante a gente colocar aqui na nossa conversa e gerar informação para você. Hoje tem várias empresas que fazem constantemente avaliações de checagem de fit cultural. Então, fit cultural não é um termo aleatório, ou um termo bonitinho que foi utilizado, ou que é utilizado para que a gente fale um pouco sobre conexões que empoderam, ou tem fit, não tem fit, a gente deu match, não deu match, né? Fit cultural é sobre esse alinhamento cultural, e isso pode ser medido, né, Klaus? Sim. Hoje vocês fazem algum tipo de medição? Você tem alguma história nesse sentido de medir, de avaliar o fit, porque a própria pesquisa de clima, vale reforçar também, abrindo um outro grande parêntese, ela oportuniza também pra gente essa visão, né? Sim. São duas questões. Primeiro, tu falaste sobre a pesquisa de clima. Eu gosto demais disso. Você viu que eu vou abrindo um monte de caixa, né? Então pelo amor de Deus. Vamos fechar a caixa da pesquisa. Pesquisa de clima é um termômetro que tem que ser bem utilizado pela gente. Excelente. Porque às vezes a gente mede, vou dar exemplo aqui para quem está nos assistindo. Pesquisa de clima da normal, eu estou lá há 18 anos, então nada menos que 90% em todas as pesquisas. Então, a cada 100, 90 estão dizendo, olha, eu estou feliz e ficar. Mas o mais importante é você conseguir entender as entrelinhas de uma pesquisa. Excelente. O que as pessoas estão contando. Vou dar um exemplo para a nossa conversa aqui sobre pesquisa. Certa vez aplicamos uma pesquisa e naquela unidade, na parte de baixo da loja, todas as lojas sempre têm um espaço de descanso para o colaborador. Então, uma área reservada para que o colaborador consiga descansar. E aí, nessa loja, essa área descansa lá na parte de baixo. Tinha lá uma área, um sofá, acho que 2 sofás, eu lembro de um. E aí, choveu muito forte. E aí, caiu uma cachoeira lá e encharcou o sofá. E aí, por coincidência, algumas semanas depois rodou a pesquisa de clima. E boa parte daqueles colaboradores reclamando que aquele sofá estava lá há semanas e a gerência daquela unidade não trocava o sofá. Quando o RH viu aquilo, imediatamente tomamos uma ação e falamos com a gestão, e a gestão trocou o sofá na mesma semana. Ótimo para o RH, que o colaborador diz, olha, bota na pesquisa com o RH. Quando vê, toma uma ação. Mas não precisa chegar no RH. Quando você fala de cultura, você tem que estar preparado para ver essas nuances. É tão simples trocar um sofá. Para ver no dia a dia, né? Faz sentido. Como é que eu vou falar de respeito se
tem um sofá que é bem utilizado pelo colaborador e, por algum motivo, aquela gerência não se importou com o problema. Então, eu não posso falar do respeito e não ter calor. Senão fica um discurso vazio. E não ter isso, não conseguir ver isso na prática, em gestos, palavras e atitudes, né? Exatamente. Então eu preciso traduzir no dia a dia esses valores, ou seja, a cultura é um comportamento que se repete. Então a pesquisa de clima é um termômetro. O que eu coloco como NPS? A gente mede o NPS para o cliente, a pesquisa de clima é o nosso NPS. Excelente. O colaborador está gostando, não está? E se não está, o que está chamando a atenção? E o outro aspecto que você falou é o processo. Então, o fit, o match, a gente utiliza da Bemol algumas ferramentas. Então, para quem já fez algum processo seletivo conosco, lá no portal de vagas, que está dentro do site da Bemol, trabalhe conosco. Então, você tem toda uma inteligência sendo formatada para você ter uma relação com essas ferramentas que a gente utiliza para tentar, ao final do processo, conseguir contratar pessoas que querem trabalhar na Bemol. Ótimo. Então, a primeira coisa, para você que vai procurar uma vaga lá, se você quiser trabalhar na Bemol, nós queremos você na nossa empresa. Conheça a história, vê se faz sentido para você. Sim. E vem trabalhar com a gente. Se você se identifica, não, esse casamento não é bom, isso é para rápido, isso é muito poderoso, é custoso, né? É desgastante, sim, né? Excelente. E aí, Klaus, você acredita que a gente está caminhando para o fim aqui? Tô falando, passa super rápido, né? Meu Deus do céu! Mas eu tenho duas perguntas para fazer para você aqui, como forma de a gente fechar essa nossa conversa tão rica, tão bacana. Você falou sobre isso rapidamente, né? O RH tem um papel importante. Sim, tem um papel muito importante. Eu acredito honestamente que o RH, ele, dentro dessas iniciativas, ele tem um papel muito estratégico, mas bem consultivo, né? De quem leva a informação de maneira didática, ferramentas e expande a consciência, suporta a expansão de consciência das pessoas que realmente vão fazer o negócio aquecer, sabe? E aí a gente entra no papel da liderança, dos gestores, que também tem um papel muito importante, são influenciadores fortes. Né? Qual é a sua visão sobre o papel da liderança na implantação da cultura? O RH não faz nada sozinho. A história, por si só, quando ela é vista e é contada, pode ser pelo próprio dirigente, fundador, mas se a gente não tem pessoas ali que cuidam dessa cultura, não sei qual é a sua visão, mas eu vejo que sim, a liderança tem um papel muito importante. Qual é a tua visão sobre isso? Deixa eu tentar representar isso aqui. Imagina você que está nos assistindo. Imagina uma bicicleta. Uhum. Então a bicicleta tem a força, bicicleta convencional, porque agora tem tantas invenções, mas vamos falar da convencional. Aquela bicicleta comum, tá, gente? Então na parte de trás você tem a força, tem as catracas, né? Aí você tem no centro dela maior, tem a corrente. Ou seja, vamos falar de gestão e liderança dentro da cultura. Gestão é a parte de trás da bicicleta, é a força. Então você olha, você precisa de velocidade, você precisa de cadenciamento de recursos, você precisa entregar resultados. Então isso aqui é a gestão. Mas na frente é o guidão. É onde você controla a direção. Liderança é direção. Então, eu preciso de pessoas que tenham a capacidade de entender que, ora, eu estou no papel do líder, fazendo a direção. Então, a cultura, ela te leva para um lugar. É o líder que vai dizer, é para cá que nós vamos. Não é só dizer, é controlar. Mas ele também bota o chapéuzinho dele de gestor e controla os recursos, controla a força, controla utiliza das ferramentas, da inteligência. Não adianta só apontar e distrair nada. Então, eu controlo a direção enquanto a bicicleta está em movimento. Tanto que é muito difícil você ficar equilibrado na bicicleta parada, né? Não sei se quem já fez esse exercício. Não. Mas é mais fácil equilibrar uma bicicleta em movimento. Então, essa analogia usando a bicicleta é para falar da importância do líder. Qual é a importância do líder na implantação da cultura? A direção. Ele tem que garantir a direção correta. Esse é o papel do líder.
Excelente. E o que você acredita, Klaus, no âmbito da cultura? É lógico que a liderança ela tem um papel estratégico e muito importante, né, em vários núcleos ali. Aí a gente vai falar sobre liderança no outro momento, você já está convidado. Mas falando de cultura, se você tivesse que dar aqui um conselho para os líderes, independente do nível de liderança, qual é o conselho que você daria para esses líderes, para que eles cuidem e se empoderem desse papel e desse desafio de disseminar a cultura e de cuidar da cultura tanto quanto os fundadores, né? Ótimo. Primeiro para RH. RH, descubra quem são os apaixonados pela marca. Ok? Esse é o primeiro trabalho. Descubra quem são os apaixonados pela marca. Conecte-os à missão de serem guardiões da cultura. Agora, para a liderança, você é líder, você precisa entender que o meu papel, o papel da Thalita, o seu papel é cuidar da direção. Veja se as pessoas que trabalham com você têm plena consciência e noção de para onde é que nós estamos indo. E aí dê sentido. A gente está indo nessa direção por esses motivos aqui. Você trabalha com resultados, são esses os resultados que nós precisamos alcançar. E precisamos por esses motivos, por aqueles motivos, por essas razões. Dê sentido. Conte histórias quentes, conecte as pessoas. Então, acho que essas duas coisas, se bem feitas, vão garantir que a cultura ela consiga ser o alicerce forte onde a gente constrói. Excelente. E pode ser que as pessoas estejam falando assim, fico imaginando quem está nos ouvindo, né? Isso aí é fichinha. Ou outros podem dizer assim, nossa, que desafiador. Os dois pontos de vista, eles merecem atenção e respeito. A gente provavelmente vai precisar de um outro podcast para falar sobre o papel da liderança dentro disso, mas independente de qual seja a sua visão a partir dessa sugestão do Klaus, eu não quero que você esqueça sobre a importância do relacionamento. Porque é impossível fazer qualquer iniciativa dessas que você propôs aqui de maneira brilhante sem entender o significado, o sentido do relacionamento. Conversas quentes sem tempo de qualidade não é conversa quente, é conversa fria, conversa morna, né? E eu abro aqui um espaço, Klaus, com a sua permissão, para trazer essa visão para as pessoas, né? Do quanto que os líderes, os profissionais de maneira geral, precisam valorizar e dedicar tempo de qualidade para a conversa. Ótimo. Inclusive, esse tema, Thalita, me faz lembrar sempre que fala de liderança. Eu acabo trazendo você também porque a gente gosta. É verdade. Mas, exemplo, o tempo de qualidade, ele precisa ser um exercício consciente. As pessoas precisam entender. Exemplo, já trabalhei com uma pessoa de muito tempo de empresa. Qual era o hábito, costume dessa pessoa? Era conversar com você enquanto digitava. Mas aqui, olha, na tua tela. Digitava e você se sentia nada. Porque a pessoa sequer olhava no olho. Só olhava no olho quando interessava a pauta. Isso é ruim. Nós estamos envolvidos em tantos agitos, em tanta coisa no ambiente de trabalho. Querido. Mas se você não consegue dar atenção devida naquele momento, marque uma hora. Mas vá com a consciência de que esse tempo de qualidade, ele precisa ser preparado. Aí eu lembrei do feedback. Eu conheço muitas pessoas que acham que o feedback é passado por osmose. É passado porque eu tenho 20 anos de empresa. Feedback é técnica. E se atualiza. Excelente, Klaus. Feedback é olhar com quem é que eu vou conversar, qual é o teu perfil, quais são as tuas tendências, quem é você. Então, o feedback, ele é um escopo, ou seja, é um roteiro específico para a Thalita que não serve para a Stephanie, por exemplo. Eu preciso me preparar. Precisa de fato ter qualidade. Você falou algo assim que eu percebo que nós estamos numa tendência, numa espiral cada vez mais negligente, que é a qualidade do tempo. Excelente. Puxa vida. Klaus, eu estou muito feliz de te receber aqui. Estava aqui, viu? Obrigado. Nossa, foi muito bom. Eu acho que, enfim, depois a gente conversa. Mas a sua forma de ver as coisas, o jeito que você traz tudo, se conecta muito com aquilo que a gente acredita e por isso faz sentido pra gente te ter aqui. Não só hoje, mas mais vezes a casa ela tá aberta para você, querido. Legal. E que você possa seguir influenciando pessoas com o teu olhar, porque
É um olhar para além das organizações, para o jeito de conduzir pessoas e negócios, é um olhar sobre a vida, sobre o jeito de ver a vida, né? E é para isso que a cultura também existe. Ela existe, a gente não teve muito tempo para falar sobre isso, mas a cultura também ela vai para além do ambiente profissional, né? Sim. Tem muitas pessoas que aprendem princípios dentro da organização e levam para as suas casas, coisas que não foram ensinadas pelos pais, por qualquer motivo que seja, né? Mas respeito é aprendido às vezes dentro da organização. É verdade. Acaba sendo um papel social das empresas. Não é mesmo? Esse aqui é um bom outro assunto. É um bom outro assunto. E a gente... eu sei que você olha para as coisas dessa maneira, né? E por isso que é muito bom te ter aqui. E você que está nos acompanhando, quero te dizer que infelizmente... assim, agora a gente vai seguir pro rumo da finalização. Mas se você gostou... eu te peço que deixe seus comentários aqui, nos deixe saber. Por favor, faz um comentário aí, seja na plataforma do Spotify, tem um espaço para comentários, no YouTube, porque é uma forma também de você nos ajudar a dar uma direção legal, que faça sentido. Hoje peguei várias dicas aqui do Klaus e tenho certeza que você também. Klaus, palavras finais, conselhos... uma verbalização ali do que teu coração está sentindo e deixa a tua palavra para o nosso público. Mais uma vez, muito obrigada, mas eu deixo as palavras finais para você que contribuiu tanto conosco. Primeiro, agradecer a você. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho. E de novo, eu digo, você que não conhece o Instituto Pipo, vem aqui você conhecer. Eu acho esse lugar fantástico. E para você que nos assistiu até aqui, agradecer. Assim, gostaria de nos encorajar, nós, principalmente de RH. Eu acho que tem tanto conhecimento que a gente pode aproveitar para trocar e isso ajudar as nossas carreiras. Não tem sido fácil você olhar a quantidade de desafios que o RH hoje ele tem que assumir. Então, conte conosco, o Instituto People aqui com esse belo trabalho, onde eu também puder encontrar e depois... em outras oportunidades contribuir, mas foi ótimo falar sobre esse assunto. Espero que tenha ajudado em algumas reflexões e desejo sucesso na carreira de cada um. Excelente, Klaus. Muito obrigada. Pessoal, o Pode Falar People, dessa vez aqui, essa edição, a gente está chegando ao fim. Reforço o convite que o Klaus fez em nome do Instituto People. Você que não nos segue, por favor, vem se conectar com a gente, vem conhecer um pouquinho da nossa história. A gente tem alguns lugares onde a nossa história é contada, seja no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. A plataforma que for conveniente para você, se conecta com a gente, vai ser um imenso prazer. Não esqueça de ver os episódios anteriores, está muito legal essa nossa conversa sobre cultura organizacional, o olhar do Klaus, todos os comentários que ele fez aqui, todas as dicas, as grandes sacadas que eu particularmente tive na conversa com ele, serão potencializadas quando você também ver o episódio com a Milena Pérez. Então, não deixa de fazer essa jornada de desenvolvimento com a gente, tá? E fica conectado conosco, porque tem muita novidade chegando no Instituto People. Eu te encontro no próximo episódio. Tchau, tchau!